Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Quando a primeira luz da manhã rompeu o céu, o dia tomou um rumo inquietante para um grupo de amigos próximos. Eles receberam um telefonema inesperado que imediatamente despertou preocupação. A colega de trabalho explicou, com uma perceptível apreensão na voz, que Jessica não havia aparecido para o seu turno programado, algo completamente fora do seu comportamento habitual. Sentindo que algo estava errado, John entrou em ação. Sem hesitar, ele entrou em contato com seus colegas da polícia e pediu ajuda para rastrear o telefone de Jessica. O sinal os levou a um estacionamento tranquilo, em frente a um restaurante local, a apenas alguns quilômetros da casa de Jessica. Quando chegaram, uma sensação estranha de pressentimento tomou conta do ar. Estacionado de forma discreta no local estava o carro de Jessica. Mas tudo mudou no momento em que eles se aproximaram do veículo e olharam para dentro. A cena que encontraram foi ao mesmo tempo chocante e devastadora, confirmando seus maiores temores. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, vamos analisar um caso da vida real e revisar fotos relacionadas a Jessica Lynn Kaylor, que nasceu em 8 de maio de 1982, na vibrante cidade de Austin, Texas. Criada em um lar amoroso, Jessica passou seus anos de formação ao lado dos pais e de 2 irmãos, criando memórias cheias de carinho, risadas e fortes laços familiares. Sua infância em Austin foi marcada por tudo aquilo que muitas pessoas sonham em ter. Passeios de bicicleta por ruas tranquilas, noites do pijama com amigos e tardes passadas lendo na varanda. Mas as coisas eventualmente mudaram quando sua família decidiu se mudar para uma cidade mais calma e rural chamada Fluker. Embora deixar a única casa que conhecia tenha sido difícil no início, Jessica se adaptou com seu otimismo característico e sua incrível capacidade de adaptação. Desde jovem, Jessica se destacava por sua personalidade radiante. Era o tipo de pessoa que podia entrar em uma sala cheia de desconhecidos e sair de lá com vários novos amigos. Sua natureza acessível e seu jeito amigável faziam com que fosse querida por praticamente todos que conhecia. Mas seu carisma não era sua única força. Jessica também era extremamente determinada e focada em seu futuro. Já no ensino médio, ela sabia exatamente o que queria fazer da vida. Sonhava em ser professora, alguém que pudesse fazer diferença na vida das crianças e ajudar a moldar mentes jovens. Com esse objetivo em mente, Jessica se matriculou na Texas State University, onde buscou um diploma de bacharelado em ciências. Ela era apaixonada por educação e levava seus estudos muito a sério, frequentemente passando longas horas mergulhada em livros e trabalhos acadêmicos. Mas, ao contrário de muitos colegas, Jessica não parou quando recebeu seu diploma. Ela tinha ambições ainda maiores e decidiu ingressar em um mestrado para continuar sua formação e ampliar seu impacto em sala de aula. Para se sustentar financeiramente, Jessica trabalhava em vários empregos enquanto prosseguia com os estudos. Conseguiu uma vaga como assistente de ensino em uma escola primária, adquirindo experiência valiosa enquanto contribuía significativamente para a vida de seus alunos. Ao mesmo tempo, trabalhava meio período em um supermercado local. Conciliar a vida acadêmica com 2 empregos não era fácil, especialmente com o peso de empréstimos estudantis e contas mensais. Mas Jessica nunca deixou que isso abalasse seu espírito. Ela mantinha sempre a postura firme e resiliente, acreditando que sua dedicação acabaria a levando para a vida que tanto desejava construir. Em setembro de 2009, Jessica tinha 27 anos e ainda equilibrava seus estudos com os 2 empregos. Continuava esperançosa e entusiasmada, especialmente porque havia sinais de que uma vaga de professora em tempo integral em sua escola poderia se abrir em breve. Essa possibilidade lhe deu uma nova motivação. Finalmente, ela poderia começar a carreira com a qual sonhava há tantos anos. Em 7 de setembro de 2009, Jessica teve a rara oportunidade de tirar um dia de folga. Querendo aproveitar o tão necessário descanso, passou o dia com amigos próximos e sua prima Melanie. Eles começaram a tarde relaxando na piscina, compartilhando histórias e risadas sob o quente sol texano.
Mais tarde, saíram para jantar em um restaurante local, desfrutando de boa comida e da companhia uns dos outros. À medida que a noite avançava, foram a um bar do bairro, jogaram algumas partidas de sinuca e continuaram a diversão até tarde. Jessica, sempre responsável, se ofereceu para ser a motorista da vez, garantindo que todos chegassem em casa em segurança. Depois de deixar cada amigo em casa, ela finalmente chegou ao apartamento de Melanie por volta da 1h30 da manhã. Melanie ofereceu o quarto de hóspedes para a prima passar a noite, preocupada que Jessica deveria estar exausta. Mas Jessica educadamente recusou. Tinha um turno cedo no supermercado e queria passar em uma loja 24 horas para comprar comida para seus cachorros antes de ir para casa. As duas primas se abraçaram ao se despedirem, sem imaginar que seria a última vez que se veriam. Quando o sol começou a nascer na manhã seguinte, Melanie recebeu uma ligação que imediatamente despertou preocupação. Uma colega de trabalho do supermercado de Jessica telefonou dizendo que ela não havia aparecido para o turno. Isso era completamente fora do seu padrão. Jessica era conhecida por sua confiabilidade e dedicação, especialmente porque havia sido recentemente promovida a gerente da loja. Faltar ao trabalho sem avisar simplesmente não era algo que ela faria. Preocupada, Melanie começou a ligar para várias pessoas para ver se alguém tinha notícias de Jessica. Infelizmente, ninguém tinha. Eventualmente, entrou em contato com o irmão de Jessica, John, que dividia um apartamento com ela. John era policial e havia começado seu turno cedo naquela manhã, por volta das 5h30. Ele mencionou que não tinha visto Jessica naquela manhã e não havia checado o quarto dela antes de sair. Alarmado com a notícia, John voltou imediatamente para casa. Ao entrar no apartamento que dividia com a irmã, sua preocupação aumentou. Não havia sinais de que Jessica tivesse voltado na noite anterior. Os pertences dela não haviam sido tocados e seus cães estavam inquietos, sugerindo que não haviam sido alimentados ou levados para fora havia bastante tempo. Foi uma constatação assustadora. Algo estava claramente errado. Sem perder tempo, John entrou em contato com colegas policiais e pediu ajuda para localizar o celular de Jessica. As autoridades rapidamente iniciaram o rastreamento e conseguiram identificar a última localização conhecida do aparelho. O sinal os levou a um estacionamento de restaurante, a apenas alguns quilômetros da casa de Jessica. John avisou Melanie que, junto com o namorado, correu até o local. Quando chegaram, seus piores temores foram confirmados. O carro de Jessica estava estacionado discretamente no local. À primeira vista, parecia apenas mais um veículo deixado durante a noite. Mas, ao se aproximarem e olharem dentro, o clima mudou drasticamente. O que encontraram foi profundamente perturbador e devastador. Jessica estava dentro do carro, e imediatamente ficou claro que ela já não estava viva. O namorado de Melanie fez a chamada de emergência. As autoridades chegaram rapidamente. Os policiais isolaram a cena, os paramédicos confirmaram que Jessica estava morta e seu corpo foi encaminhado para exames adicionais. Embora os primeiros detalhes fossem limitados, estava claro que algo violento havia ocorrido. Enquanto as equipes forenses começavam a examinar o veículo, algumas pistas inquietantes surgiram. O banco do motorista estava recuado, sugerindo que alguém bem mais alto do que Jessica poderia ter assumido o controle do carro. Os investigadores teorizaram que um confronto poderia ter acontecido dentro do próprio veículo. Para aumentar as suspeitas, a carteira, as chaves e os cartões de crédito de Jessica estavam desaparecidos. No banco de trás, encontraram um saco de ração para cães recentemente comprado. Um lembrete doloroso de que Jessica apenas tentava cuidar de seus animais de estimação. Juntas, as evidências pintavam um quadro profundamente perturbador. Jessica havia feito uma última parada a caminho de casa, como planejado, mas algo havia dado terrivelmente errado. O que começou como uma noite comum terminou em tragédia. Depois de uma análise cuidadosa e meticulosa do veículo de Jessica Kaylor, os detetives sabiam que ainda havia muito a investigar. O estacionamento onde o carro havia sido encontrado ficava em frente a um restaurante local, um ponto 24 horas bem conhecido pelos moradores da região. Na esperança de encontrar imagens de segurança, testemunhas ou até mesmo alguém que pudesse ter visto Jessica em suas últimas horas, os investigadores entraram no restaurante e começaram a conversar com os funcionários.
Foi então que o caso tomou um rumo súbito e desconcertante. Uma das funcionárias do restaurante, que havia chegado cedo para o turno da manhã, compartilhou uma informação tão estranha quanto inesperada. Ela mencionou que, ao estacionar naquele dia, imediatamente notou o carro de Jessica. E o mais perturbador, Jessica ainda estava viva naquele momento. Segundo a funcionária, Jessica estava sentada sozinha em seu veículo, mas algo em seu comportamento parecia estranho. A testemunha descreveu seus movimentos como esquisitos. Pensou que fosse apenas alguém tendo uma manhã difícil e seguiu para dentro a fim de iniciar seu turno. Cerca de 30 minutos depois, a mesma funcionária saiu para uma curta pausa. Desta vez, a situação havia mudado ligeiramente. Jessica já não estava mais sentada dentro do carro. Ela estava do lado de fora, ao lado do veículo. Embora tivesse se vestido novamente, a funcionária notou que Jessica ainda parecia mentalmente distante. Ela estava sentada no chão, passando os dedos repetidamente pelos cabelos e olhando fixamente para o vazio, quase como se estivesse presa em um ciclo de pensamentos ou confusão. Mesmo assim, a funcionária hesitou em intervir, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Na terceira vez que saiu, a cena havia mudado mais uma vez. Jessica estava de volta dentro de seu veículo. À distância, parecia que ela estava falando consigo mesma. Suas mãos faziam gestos estranhos e erráticos, e sua boca claramente formava palavras. Mas não havia mais ninguém no carro. Para quem observava, parecia que Jessica estava profundamente angustiada. Ainda assim, nenhum dos presentes escolheu se aproximar dela ou chamar ajuda. Apesar da estranheza crescente da situação, ninguém alertou as autoridades ou profissionais de saúde. Quando os detetives souberam dessa informação, voltaram a alguém em quem confiavam para obter clareza: a prima de Jessica, Melanie. Eles precisavam determinar se Jessica poderia estar sob a influência de alguma substância que explicasse tal comportamento. Mas Melanie foi rápida em esclarecer. Disse com absoluta certeza que Jessica não havia consumido álcool. Recordou-lhes que Jessica havia sido a motorista da vez na noite anterior, totalmente responsável por levar todos em segurança para casa, e que teria que trabalhar na manhã seguinte. Mais importante ainda, Melanie enfatizou que Jessica nunca bebia. Isso simplesmente não fazia parte de seu estilo de vida. Para confirmar a declaração de Melanie, os detetives posteriormente receberam o laudo toxicológico. Ele confirmou tudo o que a prima de Jessica havia dito. Não havia traços de álcool ou qualquer outra substância em seu organismo. Isso deixou os investigadores em busca de outra explicação. Após consultas com profissionais de saúde, uma nova teoria começou a surgir, enraizada tanto na medicina quanto em fatores ambientais. Os especialistas propuseram que Jessica pode ter sofrido um incidente traumático mais cedo naquela noite, algo grave o suficiente para causar uma disfunção cognitiva. E quando combinado ao fato de que ela havia ficado dentro de um veículo trancado por horas, possivelmente sob calor crescente à medida que o sol da manhã intensificava, seu comportamento poderia ter sido resultado de uma desorientação provocada tanto pelo trauma físico quanto pela exposição ao calor. Nessas condições, é plausível que Jessica não tivesse percebido a gravidade de seu estado. Ou talvez nem estivesse plenamente consciente do que lhe acontecia. Infelizmente, se ao menos uma testemunha tivesse chamado ajuda médica, havia a chance de Jessica ter recebido tratamento que poderia salvar sua vida a tempo. Mas agora, essa oportunidade havia se perdido. O que restava era um mistério crescente, e os investigadores estavam determinados a encontrar respostas. Com poucas pistas físicas para se apoiar, os detetives voltaram sua atenção para as provas digitais, especificamente as imagens de vigilância. Infelizmente, a área imediata ao redor do restaurante não contava com câmeras de segurança. Era um obstáculo frustrante, mas não o fim da trilha. Eles se lembraram de que Jessica havia planejado comprar comida para seus cães naquela noite. Dada a hora avançada, havia apenas um destino provável: uma loja Walmart próxima, do outro lado da rua, aberta 24 horas. Os detetives rapidamente obtiveram as imagens de segurança desse local e vasculharam as gravações. Lá, nas primeiras horas da manhã, eles a encontraram.
Jéssica, viva e aparentemente calma. Ela estacionou sozinha, entrou na loja e caminhou com firmeza. Não havia sinais de angústia em sua linguagem corporal. Nada parecia fora do comum. Seguiu diretamente para o corredor de produtos para animais, pegou um grande saco de ração e foi até o caixa. Depois de pagar os itens, saiu da loja sem incidentes. No entanto, o que aconteceu a seguir chamou a atenção dos investigadores. Apenas segundos depois de Jéssica sair da loja, outro indivíduo saiu logo atrás dela. Um homem. As imagens de vigilância mostraram que ele havia chegado ao estacionamento pouco antes de Jéssica, mas seu comportamento levantou suspeitas imediatas. Ele estacionou seu veículo na parte mais distante do estacionamento, longe da maioria dos clientes, e depois não seguiu para os corredores da loja, mas diretamente para o banheiro. Momentos depois, saiu e deixou a loja sem comprar nada. O timing era inquietante. O que perturbou ainda mais os investigadores foi o que a câmera seguinte não conseguiu mostrar. O carro de Jéssica estava estacionado atrás de uma grande árvore frondosa, perto da borda do estacionamento. Por causa do ângulo e da obstrução, as câmeras perderam de vista tanto Jéssica quanto o homem quando chegaram àquela área. No entanto, a sequência de eventos pintava um quadro arrepiante. O homem seguiu Jéssica até seu carro e desapareceu atrás da árvore. E então, 2 minutos depois, o carro de Jéssica saiu do estacionamento. Esse mesmo veículo foi visto em outra câmera entrando no estacionamento do restaurante, onde seu corpo seria posteriormente encontrado. Mas havia uma última e perturbadora imagem. Depois que o carro de Jéssica parou no estacionamento do restaurante, passaram-se vários minutos. Então, uma figura saiu pela porta do motorista. Essa pessoa atravessou o estacionamento e seguiu diretamente para a área onde estava parado o mesmo veículo em que o homem suspeito havia chegado anteriormente. A essa altura da investigação, os detetives estavam quase convencidos de que o homem não identificado visto seguindo Jessica Keylor da loja Walmart e depois saindo de seu carro estacionado estava diretamente envolvido no que havia acontecido com ela. Tudo em seu comportamento sugeria que sua presença não era acidental. Mas havia um grande obstáculo. Apesar de horas de gravações de vigilância, a qualidade visual era simplesmente ruim demais para identificar claramente os traços faciais do homem ou ler com precisão a placa de seu veículo. Tanto ele quanto sua caminhonete vermelha apareceram nas imagens, mas estas eram muito granuladas para serem usadas em uma identificação positiva. Ainda assim, os detetives sabiam que não podiam parar por aí. Cada pista importava. Então, voltaram sua atenção para outro ponto: os pertences desaparecidos de Jéssica. Sua carteira e cartões de crédito nunca foram recuperados, o que levantou a possibilidade de que quem fosse o responsável tivesse tentado usá-los. Os investigadores rapidamente entraram em contato com o banco dela e começaram a revisar sua atividade financeira. Foi então que encontraram uma pista crucial. Cerca de 20 minutos depois que o carro de Jéssica foi visto chegando ao estacionamento do restaurante, o local onde sua vida terminou tragicamente, um de seus cartões de crédito foi usado em um posto de gasolina próximo. Era um avanço potencialmente enorme. A transação foi registrada a tempo do sistema de segurança da loja tê-la capturado. Sem demora, os detetives foram ao posto de gasolina e conseguiram as imagens de vigilância. Ao revisar a gravação, tudo começou a se encaixar. A mesma caminhonete vermelha das imagens do Walmart apareceu abastecendo. Então, na câmera do caixa, as peças se uniram. O mesmo homem visto seguindo Jéssica para fora do Walmart apareceu novamente. Desta vez, fazendo uma compra com o cartão dela. Já não restavam dúvidas. Quem quer que fosse esse homem, ele agora estava em posse direta do cartão de crédito roubado de Jéssica. E essa conexão, junto com seus movimentos suspeitos anteriores, apenas fortalecia o caso contra ele. Com essa nova e vital evidência em mãos, os investigadores decidiram que era hora de envolver o público. Eles divulgaram imagens estáticas e trechos das gravações de segurança, incluindo fotos nítidas do homem e de sua caminhonete vermelha, para veículos de imprensa locais. As autoridades esperavam que alguém o reconhecesse e entrasse em contato. Às vezes, basta uma ligação para abrir uma investigação, e essa ligação veio mais rápido do que eles esperavam.
Poucos dias depois, uma mulher chamada Leslie entrou em contato com a polícia após ver as imagens exibidas na TV. Sua voz era firme, mas preocupada. Ela contou aos detetives que o homem no vídeo parecia quase exatamente com alguém que ela conhecia. O melhor amigo de seu noivo, um homem de 29 anos chamado Crispin Harmel. Mas não foi apenas a aparência dele que chamou sua atenção. Havia também a questão do tempo. De acordo com Leslie, Crispin havia combinado de passar na casa dela na mesma noite em que Jessica foi vista pela última vez. Ele tinha emprestado dinheiro dela algum tempo atrás e prometido pagar naquela noite. Mas ele nunca apareceu. E então, apenas alguns dias depois, lá estava ele, no noticiário. Leslie não conseguiu ignorar as semelhanças. E mesmo que a possibilidade de Crispin estar envolvido em algo tão grave fosse profundamente perturbadora, ela sabia que precisava fazer a coisa certa. Pegou o telefone e relatou o que sabia. Assim que os detetives tiveram o nome de Crispin Harmel, a investigação ganhou velocidade. Eles começaram a investigar seu passado e rapidamente descobriram algo interessante. Apenas algumas semanas antes da morte de Jessica, Crispin havia sido parado em uma abordagem de rotina por dirigir com a carteira de motorista vencida. A parada tinha sido gravada pela câmera corporal do policial, e quando os detetives revisaram as imagens, reconheceram-no imediatamente. Era o mesmo homem visto no posto de gasolina. Ainda mais convincente, ele usava um boné de beisebol distinto, exatamente o mesmo visto nas filmagens do Walmart e do posto de gasolina. 5 dias após o corpo de Jessica ter sido encontrado, a polícia chegou à residência de Crispin. Logo de cara, avistaram uma caminhonete vermelha estacionada na garagem. O veículo era do mesmo modelo visto nas imagens, mas algo havia mudado. Nas filmagens de vigilância, a caminhonete tinha detalhes cromados. Acabamentos metálicos brilhantes que eram claramente visíveis sob a luz da rua. Agora, essas mesmas características haviam sido pintadas de preto. A mudança era sutil, mas deliberada. Para os detetives, parecia que alguém tentava alterar a aparência do veículo apenas o suficiente para evitar reconhecimento. Quando a polícia bateu à porta de Crispin, esperavam resistência, ou pelo menos hesitação. Mas para a surpresa deles, ele abriu a porta calmamente e começou a falar quase de imediato. Na verdade, ofereceu uma história antes mesmo que eles perguntassem. Disse aos investigadores que havia conhecido Jessica naquela noite. Segundo ele, os dois tinham se conectado por meio de uma plataforma online e combinado de se encontrar pessoalmente pela primeira vez. A versão de Crispin era estranhamente detalhada. Ele afirmou que se encontraram no estacionamento do Walmart, onde ele entrou no carro de Jessica. De lá, disse que ela o levou a um parque tranquilo, onde ficaram conversando. Após a conversa, Jessica o teria levado de volta ao Walmart. Antes de se despedirem, ele contou a ela sobre suas dificuldades financeiras. Então, segundo ele, Jessica generosamente ofereceu seu cartão de crédito para que ele pudesse abastecer o carro. Ele disse que se despediram, e ele foi embora. Mais tarde, após ver as reportagens sobre a morte de Jessica, admitiu que entrou em pânico. Preocupado que a história não soasse bem, afirmou que jogou fora o cartão e pintou partes da caminhonete para evitar suspeitas. Mas embora a história de Crispin pudesse parecer ensaiada, os detetives já sabiam demais para que fizesse sentido. Seu relato simplesmente não se alinhava com as provas. Para começar, as imagens do Walmart mostravam claramente que Crispin não encontrou Jessica ao chegar. Em vez disso, ele a seguiu para fora da loja, sem em nenhum momento se aproximar dela, até que ela tivesse retornado ao carro. Não houve interação registrada entre eles antes disso. Esse fato por si só já contradizia sua afirmação de que tinham planejado se encontrar no estacionamento. Ainda mais revelador, as câmeras registraram o que aconteceu depois que Jessica caminhou até o carro. Enquanto Crispin desaparecia atrás da árvore que bloqueava-lhe a visão do veículo, a gravação seguinte mostrava o carro de Jessica deixando o estacionamento, sem qualquer retorno para deixar alguém. Enquanto isso, as mesmas câmeras registraram Crispin caminhando sozinho de volta à sua caminhonete vermelha, que permanecera estacionada no mesmo lugar. Agora, os detetives tinham duas versões conflitantes, uma de Crispin e outra contada pelas provas. E as câmeras não eram a única fonte de verdade.
Quando a polícia apreendeu tanto o telefone de Crispin quanto os dispositivos eletrônicos de Jessica, incluindo seu computador e registros móveis, encontraram mais uma contradição. Apesar de sua alegação de que os dois haviam se conhecido online e combinado de se encontrar, não havia registro de qualquer comunicação entre eles. Nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhuma mensagem direta, nem sequer uma chamada perdida. Na verdade, os investigadores não encontraram indícios de que Jessica tivesse visitado o site mencionado por Crispin em sua história. Para os detetives, isso foi definitivo. A linha do tempo, as inconsistências, o veículo alterado, a posse do cartão de crédito de Jessica, tudo apontava em uma única direção. Enquanto os investigadores continuavam a examinar o rastro digital deixado por Crispin Harmel, descobriram algo que adicionava ainda mais suspeita. Ao vasculhar o histórico do navegador de seu computador, encontraram uma sequência de eventos que parecia coincidente demais para ser ignorada. Nas primeiras horas da manhã, logo após a polícia ter encontrado o corpo de Jessica Kaylor em seu carro, Crispin estava online, pesquisando ativamente por artigos de notícias relacionados à morte dela. Ele não apenas leu uma manchete e passou adiante. Clicou em várias matérias de diferentes veículos locais, lendo-as detalhadamente. O momento dessas pesquisas levantou alertas imediatos. Os investigadores observaram que o suposto encontro de Crispin com Jessica, segundo sua versão, teria sido casual e breve. Nada mais do que uma conversa espontânea com uma desconhecida em um estacionamento de Walmart. Então, por que logo depois ele estaria tão obcecado em ler todos os artigos disponíveis sobre o caso? E mais importante ainda, como ele sabia que ela havia morrido, a menos que já soubesse o que tinha acontecido antes da notícia se tornar pública. Essa revelação não surpreendeu os amigos nem a família de Jessica. Na verdade, eles já desconfiavam da história de Crispin desde o início. Aqueles que conheciam Jessica tinham certeza. Ela não era o tipo de pessoa que aceitaria se encontrar com um estranho tarde da noite, muito menos sozinha em um estacionamento. Esse comportamento simplesmente não correspondia a quem ela era, nem em temperamento, nem em valores, nem em sua rotina. Sua prima Melanie, que havia sido a última pessoa a vê-la com vida, recordava claramente que Jessica tinha mencionado precisar comprar ração para os cachorros e descansar antes de seu turno cedo no supermercado. Ela não tinha dito nada sobre encontrar alguém ou fazer planos sociais. Sua noite deveria ser simples, responsável, como sempre. Alimentar os cães, dormir, ir trabalhar. A ideia de que ela mudaria de planos de repente para encontrar um desconhecido em um encontro improvisado simplesmente não se alinhava à sua personalidade. Para os detetives, isso fortalecia sua teoria. Crispin não dizia a verdade. Sua versão dos fatos parecia cada vez mais um esforço para se distanciar da responsabilidade. Para criar uma narrativa que pintasse a morte de Jessica como uma coincidência bizarra em vez do resultado de um ato deliberado e calculado. Reunindo as imagens de vigilância do Walmart, do posto de gasolina e das áreas ao redor, os investigadores desenvolveram uma linha do tempo que apresentava uma versão muito mais plausível e perturbadora. Nessa versão, Crispin não havia combinado de encontrar Jessica. Em vez disso, provavelmente a avistou dentro da loja enquanto ela comprava a ração. Quando ela saiu da loja e foi até o carro, as câmeras mostraram que ele fez o mesmo. Então, ele desapareceu atrás da árvore que bloqueava-no a visão do veículo. Poucos minutos depois, o carro de Jessica saiu do estacionamento e ela nunca mais foi vista com vida por ninguém que a conhecesse. Os detetives acreditavam que, em algum momento entre o Walmart e o estacionamento do restaurante onde seu corpo foi encontrado, Crispin pode tê-la coagido a dirigir até um local mais isolado. Possivelmente um parque nas proximidades. Lá, acreditavam eles, algo aconteceu. Algo traumático o suficiente para causar os sintomas físicos e neurológicos que Jessica mais tarde apresentou. Depois de retornar o carro dela ao estacionamento do restaurante, mais próximo de sua própria caminhonete estacionada, ele pegou a carteira e os cartões de crédito de Jessica e desapareceu. Quando os detetives confrontaram Crispin com essa versão dos acontecimentos, ele se recusou a continuar falando. A atitude anteriormente colaborativa dele evaporou. Sem oferecer qualquer defesa, ele pediu um advogado. Embora as provas circunstanciais fossem contundentes, os investigadores rapidamente perceberam que enfrentavam um dilema jurídico.
um que poderia comprometer todo o caso. A questão era incomum e complexa. Várias testemunhas tinham visto Jessica viva após sua última interação conhecida com Crispin. Na verdade, várias descreveram o comportamento dela nas primeiras horas da manhã. Esses avistamentos provavam que ela havia sobrevivido por várias horas após o suposto ataque. E embora isso fosse uma peça importante do quebra-cabeça, também criava uma zona cinzenta legal. Para que uma acusação de homicídio tivesse sucesso no tribunal, os promotores precisavam provar que as ações do acusado levaram diretamente à morte da vítima. A complicação? A forma da morte de Jessica era altamente incomum. Os profissionais de saúde não conseguiam afirmar com 100% de certeza por que ela permaneceu viva por tanto tempo. Não havia precedente documentado. Em todos os anos de literatura forense e médica, nunca havia havido um caso confirmado em que uma pessoa fosse atacada, sobrevivesse por horas em estado de desorientação e depois falecesse desses ferimentos sem apresentar sintomas claros a princípio. Os promotores temiam que, se avançassem com uma acusação de homicídio, um advogado de defesa pudesse levantar dúvida razoável suficiente para influenciar um júri. E sem uma confissão de Crispin, o caso permanecia vulnerável. Enquanto isso, os detetives continuaram seus esforços para ligar Crispin mais diretamente à cena do crime. Eles vasculharam minuciosamente o carro de Jessica, esperando encontrar provas de DNA, impressões digitais ou qualquer outra coisa que pudesse conectá-lo aos últimos momentos dela. Mas o carro havia ficado estacionado em um local público por horas e, infelizmente, não encontraram nada. Nenhuma evidência física ligava Crispin ao veículo, pelo menos não de forma conclusiva. Ainda assim, havia uma coisa que funcionaria a favor dos investigadores. Crispin havia admitido, oficialmente, destruir provas. Em suas próprias palavras, ele havia jogado fora o cartão de crédito de Jessica e repintado sua caminhonete depois de ver as notícias. Esses não eram atos de alguém que não tinha nada a esconder. Eram tentativas claras e deliberadas de evitar ser descoberto. Em maio de 2010, os promotores apresentaram uma acusação menos grave, mas ainda séria: adulteração de provas. Embora não tivesse o peso de uma condenação por homicídio, deu ao sistema judiciário algo sólido com o que trabalhar. Sem confissão e sem provas físicas definitivas, essa acusação permitiu que mantivessem Crispin fora das ruas enquanto continuavam investigando. Crispin acabou se declarando culpado da acusação e recebeu uma sentença de 10 anos de prisão. Não era a justiça que os entes queridos de Jessica esperavam, mas era um começo. E, o mais importante, deu aos detetives mais tempo. O caso poderia ter esfriado, mas os investigadores nunca desistiram. Por anos, continuaram vasculhando a ciência forense emergente, na esperança de encontrar algo que apoiasse sua teoria. Uma conexão que pudesse validar cientificamente a ideia. Então, em 2013, uma descoberta veio de uma fonte inesperada: uma revista de pesquisa médica. Nessa publicação, médicos detalharam estudos de caso envolvendo um fenômeno raro, mas cientificamente reconhecido. Nesses casos, a vítima não morria. Em vez disso, o trauma interrompia o fluxo de oxigênio para o cérebro, resultando em uma cascata de sintomas neurológicos: confusão, dificuldade para falar, comportamento errático e incapacidade de buscar ajuda. A condição, agora referida na literatura forense como anóxia cerebral tardia, correspondia em detalhes perturbadores ao comportamento de Jessica. Essa descoberta mudou tudo. Os sintomas descritos no artigo, andar sem rumo, desorientação e comportamento repetitivo, eram os mesmos que testemunhas observaram em Jessica na manhã seguinte ao suposto ataque. A condição explicava como ela poderia ter sobrevivido por várias horas, funcionando em um nível superficial, mas sem nunca perceber que estava em perigo. Também confirmava a suspeita original do médico legista. Com essa nova informação, a teoria forense por trás do caso tinha uma base mais sólida. Os ferimentos de Jessica, seu comportamento e sua morte tardia não eram mais anomalias inexplicáveis. Eram sintomas documentados de uma condição conhecida. E isso deu aos promotores a esperança de que a justiça ainda poderia ser plenamente alcançada. Eles imediatamente entraram em contato com o especialista médico que havia escrito o estudo, uma figura de destaque no campo da neuroforense. Com uma determinação renovada e o apoio da ciência ao seu lado,
os promotores avançaram com uma nova estratégia. Em maio de 2018, após anos construindo o caso, acusaram oficialmente Crispin Harmel de homicídio. A acusação marcou uma mudança significativa no rumo da investigação. Desta vez, o caso não se baseava apenas em provas circunstanciais, mas também em pesquisas médicas emergentes que finalmente explicavam o que antes parecia medicamente impossível. Mas, como esperado, Crispin manteve sua inocência. Quando o caso foi a julgamento, sua equipe de defesa centrou o argumento em um tema principal: a ausência de provas de DNA. Em particular, enfatizaram o fato de que nenhum material biológico ligava diretamente seu cliente ao carro. Em resposta, a acusação trouxe especialistas forenses que explicaram um aspecto crítico e muitas vezes mal compreendido da ciência do DNA. O DNA pode se degradar rapidamente em condições ambientais extremas. O carro de Jessica havia ficado sob o calor da manhã por horas. A temperatura dentro teria aumentado rapidamente, algo que já foi cientificamente comprovado como capaz de degradar material genético delicado com o tempo. Para reforçar seu argumento, os promotores se apoiaram fortemente na linha do tempo construída a partir das imagens de vigilância. Cada registro de câmera, cada horário e cada depoimento de testemunha foram cuidadosamente alinhados em uma reconstrução convincente, passo a passo. A acusação também lembrou ao júri das ações de Crispin, sua atividade suspeita na internet, o descarte dos pertences dela, sua história enganosa sobre ter conhecido Jessica online, apesar de não haver nenhum vestígio de comunicação entre eles, e, por fim, a pintura feita em sua caminhonete. A defesa continuou a questionar a ausência de provas físicas, mas o rumo havia mudado. Desta vez, o júri não se deixou influenciar. Após anos de batalhas judiciais, atrasos dolorosos e sofrimento emocional para todos os envolvidos, a justiça finalmente foi alcançada. Crispin Harmel foi considerado culpado de homicídio e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.